Nessa apresentação, iremos abordar os seguintes temas. Iremos começar com o mercado brasileiro de unidade de conservação, o mercado norte-americano, comparativo Estados Unidos-Brasil, potencial do mercado brasileiro e terminar com os aspectos econômicos e sociais das unidades de conservação. O mercado brasileiro. O que é uma unidade de conservação? As unidades de conservação são espaços territoriais e marinhos detentores de atributos naturais e culturais de especial relevância para a manutenção do equilíbrio ecológico. Ela foi instituída pelo poder público e constituída em âmbito federal, estadual e municipal, regulada pela Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e são divididas em dois grupos. É o de proteção integral, que visa a preservação da natureza em áreas com pouca ou nenhuma atividade humana, e admitem apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e o uso sustentável, que tem como objetivo a harmonia entre conservação da natureza e utilização dos seus recursos, em benefício da comunidade local. A exploração do ambiente é permitida desde que, como o próprio nome indica, seja feita de forma sustentável. As unidades de conservação conciliam a proteção da fauna, da flora e dos atrativos naturais com a exploração de seus recursos para fins científicos, educacionais, recreativos e turísticos. Desta forma, constitui importante ferramenta para a integração entre homem e natureza. Mapa. Vamos analisar um mapa do Brasil com relação às unidades de conservação. Podemos perceber pelo mapa que as unidades, as maiores áreas, estão concentradas no norte do país, nos estados do Amazonas e do Pará. Essas áreas têm um perfil mais florestal, de proteção de madeiras nativas. As áreas concentradas mais no litoral do Brasil, elas têm um perfil mais turístico, mas também tem alguma coisa de produção. O verde mais escuro são áreas com proteção integral, o mais claro são áreas de uso sustentável. Entre unidades nas esferas municipal, estadual e federal, são 2.029 unidades de conservação. Destas, 960 são federais, com 1.600.000 quilômetros quadrados aproximadamente. Desses, 800.000 quilômetros quadrados são federais. E elas estão assim distribuídas. Como a gente pode perceber visualmente olhando para o mapa, o uso sustentável tem uma predominância. O uso sustentável representa 2/3 do total e a proteção integral representa 1/3. Evolução dos visitantes no Brasil. Em 2007 foram 3 milhões de visitantes, enquanto que já em 2015 esse número subiu para 7,1 milhão. Isso significa um crescimento médio ponderado de 11,5% ao ano. É um crescimento razoável. O mercado norte-americano. O que a gente pode falar do mercado norte-americano? Existem lá 408 parques nacionais protegidos, totalizando 340.000 quilômetros quadrados. Em 2015, quando o National Park Service completou 100 anos, 305 milhões de pessoas visitaram os parques e o número continua a aumentar. Desde o seu início, desde o início do National Park Service, foram 12 bilhões de visitantes. Os visitantes gastaram nesse ano, em 2015, 16,9 bilhões nas comunidades locais. Vários estudos demonstram que cada dólar investido no National Park Service gera 10 dólares para a economia com os gastos dos visitantes. Aqui para demonstrar um pouquinho o tamanho da organização dos parques americanos, em termos de trilhas dentro dos parques, são 18.000 milhas. Isso significa 3/4 da circunferência da Terra. Esse é um mapa. Podemos notar pelo mapa as unidades de conservação, os parques americanos eles estão melhores distribuídos. E aqui a gente faz um comparativo. Como a gente já percebeu, os parques, as grandes áreas brasileiras estão mais no norte do país, no Amazonas e no Pará, enquanto que o mercado americano é mais distribuído em termos de parque. O perfil, a tendência de perfil dos parques no Brasil, obviamente que na região norte tem um perfil de turismo também, mas é mais forte a questão de madeira,
reflorestamento de madeira. O potencial econômico das madeiras a gente vai analisar um pouco mais para frente, mas esse é o perfil. O litoral é mais turístico, enquanto que nos Estados Unidos a distribuição igual, ela inclusive tem circuitos, enfim, ela é muito mais voltada ao turismo mesmo. Dados comparativos do mercado americano e brasileiro. Aqui a gente vai resumir um pouquinho o que a gente já viu em termos de número desses dois mercados. Nos Estados Unidos são 408 parques, enquanto que no Brasil são 2.029. Nos Estados Unidos são aproximadamente 340 mil quilômetros quadrados, né, enquanto que no Brasil são 1.600.000 quilômetros quadrados de parques. Então, fazendo essa divisão de quilômetros quadrados por unidade, a gente encontra aí o tamanho médio de cada unidade, enquanto que nos Estados Unidos é de 83 mil quilômetros quadrados, no Brasil é de 78. São parques em termos de tamanho muito parecidos. Agora, em termos de visitação, não tem nada de parecido, né? Enquanto que nos Estados Unidos foram 305 milhões de visitantes, no Brasil são 7 milhões de visitantes. Quer dizer, é difícil você tentar entender o que acontece. E isso demonstra todo o potencial que existe esse mercado no Brasil. Em termos de visitação por quilômetro quadrado, essa diferença até aumenta. Enquanto que nos Estados Unidos a gente tem por quilômetro quadrado de parques quase 900 visitantes por ano, no Brasil não chega a 5 visitantes por ano por quilômetro quadrado. É uma diferença, a gente nota como é pouco explorado esse mercado no Brasil e todo o potencial que ele tem. Em cima desses números, vamos estimar o potencial, vamos tentar achar alguns números, alguns parâmetros para o mercado brasileiro. Então vamos partir do gasto dos visitantes, né, nos parques americanos. Considerando que os americanos gastaram em 2015 quase 17 bilhões de dólares, portanto, se lá teve 305 milhões de visitantes, a gente tem um gasto médio por visitante de 55 dólares, 55,4 dólares por visitante. Um outro indicador que a gente pode tirar do que viu até agora é o gasto médio por quilômetro quadrado. Como nos Estados Unidos, o gasto total foi de 17 bilhões. Em termos de quilômetros, nós temos lá quase 340 mil quilômetros quadrados, um número dividido por outro me dá o gasto médio por quilômetro quadrado por ano de 49,7 mil dólares. Então vamos lá, vamos utilizar esses dados americanos, né, o gasto médio por visitante norte-americano, determinar o potencial de mercado. Considerando que aqui nós tivemos 7 milhões de visitantes, 7 milhões e 100 mil visitantes, por 55,4, que é o gasto médio americano, a gente tem um potencial de mercado aqui no Brasil de 393 milhões. Tá? Agora vamos lembrar que os 7 milhões é um número extremamente defasado, né? Esse número tende a crescer. Historicamente, sem fazer muito esforço, ele vem crescendo a mais de 11% ao ano. Se tiver uma política mais focada, como vem demonstrando o Brasil, uma política de parcerias, né, com o setor privado mais agressivas, a tendência é esse número crescer muito, né, esse número de visitação. Portanto, esse número aí de 393 milhões é um número subestimado, apesar de grande. Utilizando o gasto médio por quilômetro quadrado norte-americano, vamos calcular também o nosso potencial. Se lá eles gastaram quase 50 mil dólares por quilômetro quadrado, e considerando que aqui a gente tem 1.600.000 quilômetros quadrados, a gente chega num potencial estimado de 78,7 bilhões anuais, que é um absurdo esse número, é muito grande. Eu entendo que esse número é superestimado, o potencial econômico do Brasil não é esse, e entendo também que o número de 393 milhões é subestimado. Então a tendência do potencial brasileiro, do mercado brasileiro, é estar entre esses dois números, que são dois números respeitáveis. Mas eu imagino que eu acredito num potencial muito mais próximo dos 78 bilhões do que os 393 milhões anuais. Aspectos econômicos e sociais dos parques. Vamos fazer um resumo da Lei 9.985 de 2000.
Bom, a Lei 9.985, ela dividiu as áreas, as unidades de conservação em classes. Tá? A classe 1 ela é para pesquisa científica e educação ambiental. Essa classe representa 11,7% do total das unidades de conservação. A classe 2, pesquisa científica, educação ambiental e visitação. Aqui já tem uma interação com a população, né? Turismo em contato com a natureza e tal. Isso, a classe 2 representa 1/4 de todas as unidades de conservação, em termos de área. A classe 3, que é produção florestal, pesquisa científica e visitação, ela já representa 20% de toda a área das unidades de conservação. A classe 4, extrativismo, pesquisa científica e visitação, representa 9%. E a classe 5, agricultura de baixo impacto, pesquisa, visitação, produção florestal, extrativismo, 8,1%. E a classe 6, agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional urbano e rural, enfim, representa 27,2% de toda a área das unidades de conservação. 88,3% da área protegida é passível de utilização econômica em atividades de turismo, produção florestal, extrativismo e até mesmo agricultura, pecuária e atividades industriais de baixo impacto ambiental. Isso quer dizer o quê? Só a classe 1 não está diretamente ligado com utilização econômica em atividades de turismo, produção florestal e extrativismo. Mas mesmo a classe 1 apresenta restrições do ponto de vista de uso econômico imediato, mas em contrapartida pode favorecer o desenvolvimento local. Viabilizar o funcionamento do sistema de unidades de conservação é fundamental, não apenas para garantir a conservação e o uso sustentável das riquezas naturais, mas também para promover o desenvolvimento social e econômico do país em médio e longo prazo. A criação e manutenção das unidades de conservação evitaram a emissão de pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, que estima que equivalem a cerca de 96 bilhões de reais. Somente as florestas nacionais e estaduais da Amazônia tem o potencial de ampliar em mais de 100% a produção anual do país em madeira, quer dizer, dobrar a produção anual de madeira nativa, segundo o modelo de concessão florestal, o que geraria 1,2 bilhão e 2,2 bilhões de reais. 80% da hidroeletricidade gerada no país tem como fonte de água pelo menos um rio ajusante de unidade de conservação. 35% de água captada para consumo humano depende das unidades de conservação. 9% diretamente, elas são captadas diretamente das unidades de conservação, e os outros 26% é captado em fontes de ajusante de unidades de conservação. A receita real de ICMS ecológico repassado aos municípios pela simples existência das unidades de conservação em seus territórios foi de 402,7 milhões em 2009. Vou fazer uma estimativa aqui através de uma regra de 3. Se considerarmos que em 2009 nós tivemos 3,9 milhões de visitantes, e isso gerou uma receita de ICMS ecológico de 402,7 milhões, vamos considerar o número de 2015, em termos de visitação, que foi de 7,1 milhão de visitantes. Fazendo a regrinha de 3, nós vamos encontrar um número de 733,1 milhão. Então, o potencial de ICMS ecológico para os municípios onde estão localizadas as unidades de conservação é acima de 700 milhões de reais anuais.